Link, a estética é mais importante que o conteúdo? Não, aí que tá, né? Você está pensando em estética como aparência. Estética, enquanto campo da filosofia, engloba conteúdo também, tá? Esse foi teu problema com a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris de 2024? Não, não, engloba conteúdo também. Sempre lembrando, tá, gente? Basicão, tá? Estética vem de aesthesis, que é um neologismo grego, na verdade, porque foi cunhado ali no finalzinho do século XVIII. Não, na verdade, começo do século XVIII, e foi o pai da criança costuma ser atribuído um charameu, Alexandre Baumgarten, pai da estética, em 1730 e poucos ele já tinha usado esse termo, mas a palavra mesmo estética é muito lembrada por um livro dele que é exatamente da metade ali do século, 1750, e o nome do livro, que eu não lembro agora de cabeça, mas está escrito Estética, né? Um livro sobre estética, né? E ali que é considerado que é batizado um campo de estudo que já estava em curso, né? Desde o finalzinho do século anterior, ou seja, desde o finalzinho do século XVII, ou seja, anos 1600 e alguma coisa, 1600 e tanto, já tinha toda uma preocupação dentro da filosofia, claro que a gente está falando de filosofia europeia, né? Já tinha uma preocupação dentro da filosofia de pensar o sensível, né? As questões da ordem do sensível, os gregos antigos já tinham pensado isso, aliás, sempre foi pensado isso, mas o que acontece é que no final dos anos 60 começa a se requisitar um campo à parte. E isso vem de tendências racionalistas, né? Muitos dos que defendiam a estética buscavam, na verdade, uma objetividade da mesma proporção que Newton havia encontrado na física, né? Então se buscava com o campo da estética algo que pudesse objetivamente pensar, descrever, enfim, estudar como se dá o sensível e a sensibilidade, né? Lembrando sempre que estética não está situado só como aparência, mas tem a ver mais com sensação, né? E também não se restringe a obras de arte, né? É que estética sempre foi um campo que teve a arte como um objeto de estudo, né? É meio que por ali que a arte começa a ser estudada filosoficamente, pelo caminho pela via da estética, né? Mas, assim, estética engloba qualquer coisa, né? Então, por isso que também você pega nesses textos, muitos estudos de estética, você vai ler sobre como é que é a sensação nossa perante um pôr do sol, perante uma cachoeira, perante uma tempestade, enfim, a gente não está falando só de obras artísticas, ok? E assim, ó, já até respondendo, não sei se tem gente que realmente fica com essa curiosidade, tá, e por que a gente chama de estética clínica, né? De unha e sobrancelha e piriri pororó, né? Ou o pessoal que faz botox, clínicas de estética. Por que aconteceu isso? Porque a estética, conforme o campo foi se formando, ele se dedicou muito ao estudo do belo. Tem alguns textos, se não me engano, o Hegel vai chegar a dizer isso, né? Que a estética seria a ciência do belo. Então, essa ideia de que a estética estuda a beleza fez com que aos poucos a gente fosse associando beleza com estética e aí virou isso, né? Mas essa mesma ideia ali no século XIX já começou a se ampliar, porque de repente já não tinha mais só o belo, tinha também o sublime, aí de repente não tinha mais só o belo e o sublime, também tinha o grotesco, e aí chega final do século XIX, início do século XX, e essas coisas todas se abrem, se passa a se entender a sensação até para um sentido maior, até vai muito além, inclusive, dessas ideias até meio tanto aburguesadas, assim. Por exemplo, ao longo do século XX, final do XIX já, mas principalmente ao longo do século XX, estética vai ser pensado muito em cruzamento com política, né? Porque dependendo da maneira como você sente, como você recebe a cidade que você participa, ou seja, quais são as sensações que a cidade te traz, essas sensações, elas são mediante o lugar que você participa da cidade. Então, para dizer de um jeito objetivo, né? Se você mora num bairro rico, você sente a cidade de um jeito. Se você mora num bairro pobre, você sente de outra forma. Então você passa a ter também uma dimensão política do sensível, né? Que hoje isso é muito estudado. Alguém perguntou, isso tem a ver com a arquitetura? Tem, tudo a ver. Na verdade, hoje, a verdade, quando a gente fala de estética, hoje, dentro do conceito que se tem de estética hoje, só para responder isso, a dificuldade de dizer o que não faz parte, né? Porque para você poder falar de estética, para você poder tirar a estética da conversa, você tem que tirar a gente da conversa, porque a gente é um ser sensível, né? O Kant já falava, né? Primeiro contato é um contato estético com o mundo, né? A estética transcendental, kantiana, aquela coisa toda. Então, assim, isso, como é que você vai falar da gente, né? E tudo, entra tudo, né? Eu vou falar de psicologia, vou falar de sociologia, vou falar de política, vou falar de economia, vou falar de cultura. Pô, tudo isso, em alguma dose, você passa pelo estético, cara. Entendeu? Por isso que o campo da estética, às vezes o pessoal não entende por como é que eu vou meio que atravessando diferentes assuntos, é porque o campo da estética é quase que um campo de intrometidos. Como a estética, de certa maneira, está presente em tudo, ou pelo menos em quase tudo, você meio que
vai transitando entre campos, né? Então tem a ver com isso, né? Claro que tem aqueles que se dedicam mais a entender essa genealogia, essa formação do conceito de estética. Eu já dei muita aula disso, tô enferrujado, né? Tem que voltar a ler os cursos de estética do Hegel, teria que voltar a ler um monte de coisa que faz alguns anos que eu não leio, mas o que sempre me interessou foi mais uma espécie de aplicação, né? Ou seja, tá, vamos pegar a estética como campo filosófico e vamos fazer o que eu faço aqui no canal, que é pegar os vídeos, que pegar obras, seja elas quais forem, e pensar diferentemente, né? Por diferentes viés e junto de outros instrumentais, pensar como que nós sentimos ou como nós podemos sentir, como nós podemos estar sensíveis a determinadas obras. Não é por acaso, gente, que eu escolho muito, às vezes, um lixo da cultura pop. Sempre me interessou isso. Já uma boa vontade estética perante obras consagradas, né? Um Machado de Assis, um Shakespeare, um Picasso, um Leonardo da Vinci, um Beethoven e por aí vai. Todo mundo já fala o quanto que ele é rico, ou seja, as pessoas naturalmente, até para parecer inteligentinho, porque isso é bem-vindo socialmente, elas se dispõem a serem muito sensíveis perante essas obras, para perceber as riquezas, para perceber as sutilezas, para perceber o quanto que tem muita coisa rica ali pulsando na obra, saca? E quando é quadrinhos, mangá, anime, filme B, game, essas porra toda, aquilo que a gente costuma chamar de cultura pop, quando é isso, é porque é raso. Ah, porque não desperta nada. Ah, porque sensação é uma sensação menor e tal. E sempre eu achei esse papo merda, é papo merda isso aí. Isso é elitismo, elitismo e caretice. Então, boa parte do meu esforço com a Anísio Sarjeta, ele nasce disso, porque foi isso que foi minha tese de doutorado. Boa parte do meu esforço é de conseguir sensibilizar nós, né? Assim, começa comigo, né? Eu me forçando a isso, mas partilhando com o público uma sensibilização perante aqueles materiais que até então a gente via como algo vazio, algo qualquer coisa. Daí também a rejeição por parte, aí amarra com aquilo que eu estava falando antes de gente que diz assim, não, eu até concordo com o Link, mas só agora, porque eu odeio ele. Porque como a cultura pop, pouco ou quase nada, foi contemplada pela academia, ou seja, como não houve uma formação sensível, uma formação sensibilizante perante os objetos da cultura pop, perante as produções da cultura pop, quando você aponta isso e você quer mostrar que tem uma riqueza num Batman, tem uma riqueza num Jojo, tem uma riqueza num Highlander, vamos pegar uns filmes merda aí. Quando você quer mostrar que tem uma riqueza nesses materiais, tem muita gente que a resposta é anti-intelectualista, ou nem seria, não é nem anti-intelectualista, porque não é tanto um clamor do intelecto, é uma resposta antissensibilizante, antissensível, antissensacional, no sentido de sensação. Ou seja, a pessoa basicamente fala, não me faça querer perceber ou sentir que o filme fala disso, ou que o filme traz isso, ou que o quadrinho provoca aquilo, tá entendendo? Então essa é a jogada aqui. De certa maneira, o que eu faço aqui com o canal é isso, entende? É um professor de estética com um canalzinho, e que escolheu a cultura pop justamente. Com a cultura pop a gente costuma ser um tanto apático, né? Não apático, porque a gente tem paixão, tem muita fã. Não é apático, a gente costuma ser anestético. Isso sim, tá aí. Apático não. Né? O pessoal forma as fandom, essas fandom são mega chata. Não, apático a galera não é, mas é anestesiada, né? Ou seja, tem uma paixão ali, mas é uma paixão muitas vezes insensível perante o próprio material que tem diante dos seus próprios olhos, né? Então, essa restituição do sensível, tem um texto muito bom da Susan Buck-Morss, eu não sei qual é a formação dela, mas é uma pensadora aí. Acho que ela é formada em filosofia, acho que é filósofa. E a Susan Buck-Morss, ela fala isso, né? Que a tarefa da educação não é você aumentar o tom, sabe? Cada vez dar uma aula mais sensacional, mais espetacular, e rebolando e tal. Não. A grande tarefa da educação, porque isso vai insensibilizando, é que nem jornalismo sensacionalista, sacou? Num dia choca uma foto de um cadáver esquartejado. Daqui, se botar mais 5, 6 fotos ao longo da semana, ninguém mais se choca. Então não é essa a questão. A grande tarefa da educação é restituir o sensível, ou seja, fazer com que a gente volte a se sensibilizar com pouco, que a gente se abra para a sensibilidade. Porque o que acontece? Quando a gente... Isso é uma questão que a fisiologia vai te dizer, né? Quando você é hiperestimulado, a gente começa a criar coraça. Então a gente se fecha, porque o nosso corpo tem um limite até em termos de estímulo. Então o hiperestímulo faz com que a gente vá se fechando, a gente vai se enclausurando dentro da gente. Daí o desafio de restituir essa sensibilidade, em quebrar essa couraça, mas trazendo estímulos na dose certa. Não precisa ser nada tão exagerado. Pô, uma pergunta que era para ser uma coisa qualquer, rendeu, né? Assim, é bom. Assim, é isso que é a live do caos. É quando sai uns negócios até que é legal, assim, no meio do aleatório. Esse vídeo é um corte da live do caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos na Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.